As 10 nações proféticas estão surgindo hoje. E se eu te dissesse que a Bíblia previu uma coalizão de 10 nações que emergiriam nos últimos tempos? E se essas nações já estivessem começando a se formar agora? Poderíamos estar testemunhando o cumprimento dessa profecia diante dos nossos próprios olhos? Fique comigo, porque ao final deste vídeo você entenderá porque isso não é apenas história antiga. Está acontecendo neste exato momento. A profecia das 10 nações vem diretamente das Escrituras, especificamente dos livros de Daniel e Apocalipse. Em Daniel 7, são descritos 10 chifres em uma besta assustadora, enquanto em Apocalipse 17, 12 lemos: os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses 10 chifres representam 10 reis, ou nações, que surgirão com poder nos últimos tempos. Juntos, atuarão sob a liderança do Anticristo, estabelecendo um sistema global que, no fim, desafiará a Deus. Mas aqui surge a grande questão. Já estamos vendo sinais de que essa profecia está se cumprindo? Vamos nos aprofundar na visão de Daniel. No capítulo 7, ele descreve 4 bestas, cada uma representando um reino, mas a última é diferente, mais poderosa, mais temível e possui 10 chifres. Esses chifres simbolizam 10 reis ou nações futuras. No entanto, isso não é tudo. Em Apocalipse 17, o apóstolo João também vê 10 chifres, alinhando-se com a visão de Daniel. Juntas, essas imagens formam o retrato de uma coalizão futura, um grupo de 10 líderes que emergirão unidos nos últimos dias. Essas nações já estão formando alianças hoje. Aqui as coisas ficam ainda mais intrigantes. Daniel também viu que um pequeno chifre surgia entre os 10, falando com arrogância e assumindo o controle. Esse pequeno chifre representa o Anticristo, que usará as 10 nações para estabelecer seu governo global. No entanto, há um detalhe crucial. Ainda que essas nações pareçam unidas na superfície, na realidade são frágeis, como o ferro misturado com barro na estátua do sonho de Nabucodonosor, Daniel 2. Será que essa fragilidade pode ser a chave para identificar essas nações hoje? Respire fundo, porque agora as coisas começam a ficar ainda mais reais. Falamos da profecia e das imagens em Daniel e Apocalipse, mas agora vamos olhar para o mundo atual. Será que essas 10 nações já estão se formando sem que percebamos? Ao longo da história, impérios e alianças surgiram e caíram, de Babilônia a Roma, mas nenhum conseguiu uma unidade global total. No entanto, no último século, algo notável aconteceu. O mundo começou a encolher. Não literalmente, é claro, mas por meio da tecnologia, do comércio e das crises globais que forçaram as nações a cooperar. Depois de 2 guerras mundiais, surgiu a ONU, uma organização voltada para a paz e a segurança global. Depois veio a União Europeia e outras alianças, todas projetadas para aproximar os países. Essa unidade estaria preparando o caminho para algo muito maior, algo profético? A União Europeia, UE, é frequentemente mencionada nos debates sobre as 10 nações. Por quê? Porque reflete alguns elementos da visão de Daniel. A UE começou como uma aliança econômica, mas rapidamente se tornou uma união política e militar. Alguns estudiosos argumentam que a estrutura da UE, forte em certas áreas e frágil em outras, lembra a mistura de ferro e barro da estátua de Nabucodonosor. Uma aliança poderosa na aparência, mas com divisões internas que a tornam instável. Será que essa poderia ser a base da coalizão das 10 nações? Contudo, a União Europeia não é o único fator. Em todo o mundo vemos um impulso crescente para alianças regionais. Na Ásia, temos a ASEAN, na África, a União Africana e no Oriente Médio, a Liga Árabe. Cada uma dessas coalizões está ganhando influência, moldando economias e até mesmo formando parcerias militares.
Será que as 10 nações proféticas surgirão dessas regiões? Talvez a Bíblia não detalhe exatamente quais nações farão parte da coalizão, mas afirma que elas trabalharão juntas sob o comando do Anticristo. À medida que essas alianças se fortalecem, o cenário pode estar sendo montado para que essa profecia se cumpra. Agora reflita sobre isto. As crises globais estão acelerando a necessidade de unidade. No entanto, essa unidade tem um preço: a soberania. Apocalipse 17:13 nos diz: eles têm um mesmo propósito e entregarão seu poder e autoridade à besta. Essas crises poderiam ser o catalisador que levará as nações a abrir mão de sua independência em troca da promessa de paz e estabilidade? E se isso acontecer, a quem buscarão como líder? As peças desse quebra-cabeça parecem estar se encaixando, mas qual será o próximo passo? Haverá um evento decisivo que unirá essas 10 nações? O papel da economia. As alianças comerciais estão se tornando a espinha dorsal da cooperação global, mas também criam dependências. Pense nisso. Quando os países dependem uns dos outros para bens e serviços essenciais, é apenas uma questão de tempo até que essas redes comerciais influenciem na política e até mesmo nas estratégias militares. Por exemplo, a União Europeia não se limita ao livre comércio. Também possui sua própria moeda e políticas que afetam milhões de pessoas. Da mesma forma, organizações como a Organização Mundial do Comércio, OMC, e acordos como o NAFTA transformaram economias inteiras. No entanto, aqui está o detalhe: essas alianças também podem gerar vulnerabilidades. Quando uma nação enfrenta dificuldades, o restante sofre os efeitos em cadeia. Poderia essa interconexão ser o elo que unirá as 10 nações proféticas? As moedas digitais, como o Bitcoin, e as moedas digitais dos bancos centrais, CBDC, estão revolucionando a economia global. Imagine um sistema onde as nações adotem uma moeda digital unificada, facilitando transações sem atritos, mas ao mesmo tempo altamente centralizadas. Será que essa tecnologia desempenhará um papel crucial na formação da coalizão das 10 nações? Agora visualize isto: uma aliança de 10 nações unindo seus recursos militares para formar uma força tão poderosa que poderia dominar o mundo. Apocalipse 17:12 declara que esses 10 reis receberão autoridade por 1 hora. Um tempo breve que indica que seu poder será imenso, mas temporário. Poderíamos já estar testemunhando as primeiras fases dessa aliança? No entanto, é aqui que a situação se torna ainda mais preocupante. A Bíblia é clara ao afirmar que essas 10 nações não agirão de forma autônoma. Elas entregarão sua autoridade ao Anticristo. Esse líder global oferecerá promessas de paz e soluções para os problemas do mundo, mas a um preço altíssimo. Apocalipse 13:7 adverte: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, língua e nação. Essas 10 nações estarão sob seu domínio, formando um sistema que parecerá sólido, mas que inevitavelmente entrará em colapso. Os sinais estão à vista. Mas o que falta para que essas 10 nações se unam? A história demonstra que a unidade frequentemente surge em tempos de crise. Guerras, pandemias e colapsos econômicos podem forçar as nações a agir em conjunto. Agora imagine uma crise global tão severa que abale cada canto do mundo. Uma crise que exija uma resposta coordenada e urgente. Poderia ser um colapso financeiro, um ciberataque que paralise as principais economias, ou talvez um desastre ambiental sem precedentes. Então, quais seriam as nações que provavelmente cumpririam essa profecia? Embora a Bíblia não as nomeie explicitamente, ela nos dá pistas.
Muitos estudiosos acreditam que essas 10 nações podem emergir dos remanescentes do Império Romano, que se estendeu por toda a Europa, Oriente Médio e Norte da África. Mas e quanto a outras potências globais como China, Rússia ou Estados Unidos? Será que farão parte dessa coalizão ou permanecerão como opositoras à sua autoridade? Lembre-se dos pés de ferro e barro da estátua de Nabucodonosor. Essa imagem é essencial para compreender a natureza dessas 10 nações. O ferro simboliza força, possivelmente poder militar ou econômico, enquanto o barro representa fragilidade, indicando divisões internas. Isso se alinha ao que vemos hoje. As nações podem se unir por uma causa comum, mas suas alianças frequentemente são frágeis, repletas de desconfiança e interesses conflitantes. O Brexit foi um exemplo claro de quão instável pode ser a unidade quando os interesses nacionais entram em choque com objetivos coletivos. Agora, aplique essa mesma tensão a uma coalizão de 10 nações tentando operar em escala global. Consegue imaginar o caos que ocorre nos bastidores? Mas aqui está o ponto-chave. Esse caos pode ser exatamente o que o anticristo usará a seu favor, apresentando-se como o único capaz de restaurar a ordem. Ele conquistará a confiança dessas nações, ao menos por um tempo. A Bíblia nos ensina que essa coalizão, por mais poderosa que pareça, está fadada ao fracasso. Apocalipse 17:14 declara: "Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis." Embora essas 10 nações se levantem com grande poder, sua rebelião contra Deus as levará inevitavelmente à destruição. Essa mensagem é tanto um alerta quanto uma garantia para os crentes. É um lembrete de que o reino de Deus é eterno e inabalável. Para o mundo, é um chamado para despertar e reconhecer os sinais antes que seja tarde demais. Mas o que isso significa para nós hoje? Seremos apenas espectadores ou temos um papel a desempenhar nessa profecia? Cada manchete parece gritar a mesma coisa. O mundo está cada vez mais interconectado, mas também mais vulnerável. A unidade global já não é apenas uma ideia nobre. Ela está sendo promovida como uma necessidade. No entanto, a unidade é uma arma de 2 gumes. Superficialmente, promete paz e progresso. Líderes se reúnem em cúpulas, apertam as mãos, fazem discursos e anunciam planos para salvar o mundo. Tudo parece tão bem ensaiado como uma peça de teatro, mas por trás dessa fachada há tensões. Sempre que uma crise surge, as soluções parecem exigir que as nações cedam um pouco mais de sua soberania, um pouco mais de sua liberdade. As fronteiras se tornam menos definidas, as leis mudam e o poder é transferido para organizações globais. Será que essas crises estão preparando o cenário para a coalizão das 10 nações profetizadas na Bíblia? Poderia o atual impulso pela unidade global ser algo mais do que uma simples resposta aos desafios internacionais? Se for assim, quem realmente está movendo os fios nos bastidores? Isso é tanto fascinante quanto inquietante. As alianças que testemunhamos hoje podem parecer sólidas, mas na realidade são frágeis, como ferro e barro. Não se misturam bem. Pense nisso. Os países podem concordar em questões como comércio ou metas climáticas, mas assim que seus interesses entram em conflito, as rachaduras começam a surgir. Por um lado, esses avanços são impressionantes, resolvem problemas e tornam a vida mais fácil. No entanto, por outro lado, centralizam o poder. Imagine um mundo onde cada transação, cada movimento e cada decisão sejam monitorados e controlados. Seria exagero pensar que a tecnologia pode desempenhar um papel na união das 10 nações, ou até mesmo fornecer ao anticristo as ferramentas necessárias para impor seu governo. As peças estão se encaixando mais rápido do que percebemos. Sei que isso pode parecer assustador,
É fácil olhar para o estado do mundo e sentir que tudo está desmoronando. Mas permita-me lembrar-lhe de algo. Nada disso surpreende a Deus. A Bíblia não é apenas um conjunto de histórias antigas. É um mapa que nos guia pelo que está acontecendo e pelo que ainda está por vir. Por mais caótico que tudo pareça, o plano de Deus continua avançando exatamente como ele predisse. E aqui está o ponto central. As 10 nações não são apenas uma possibilidade futura, mas um lembrete de que a palavra de Deus é verdadeira e que seu plano está se cumprindo. Quando vemos alianças sendo formadas e líderes globais promovendo a unidade, não é motivo para pânico, mas sim para nos prepararmos. A Bíblia não nos revela essas coisas para nos amedrontar, mas para que possamos reconhecer os sinais e permanecer firmes em nossa fé. Não importa quão poderosas essas nações pareçam, no final, todas cairão diante do Rei dos Reis. Daniel 7,14 nos lembra: e foi-lhe dado domínio, e honra, e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino, o único que não será destruído. Essa é a esperança que devemos abraçar, mesmo enquanto testemunhamos essas profecias se desenrolarem. As nações podem parecer invencíveis, suas alianças forjadas com poder e ambição. No entanto, a Bíblia nos assegura que seu reinado não será permanente. Em Daniel 2, lemos que enquanto a estátua era observada, uma pedra foi cortada, mas não por mãos humanas. Essa pedra atingiu os pés de ferro e barro da estátua, esmagando-os. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram reduzidos a pó e levados pelo vento, sem deixar vestígios. Mas a pedra que destruiu a estátua tornou-se uma grande montanha que encheu toda a terra. Essa pedra não é uma simples rocha, ela simboliza o reino de Deus, eterno e inabalável, completamente diferente de qualquer outro reino que este mundo já conheceu. Pense nisso. A estátua representa os reinos deste mundo, construídos sobre orgulho, poder e riqueza humana. Mas não importa quão imponentes pareçam, sempre terão um fim. A pedra, o reino de Deus, prevalecerá. Todos os reinos terrenos são construídos sobre uma base frágil, como o ferro misturado com barro. Quando a pedra atinge, toda a estrutura desmorona. Isso nos lembra que nenhum poder terrestre pode se opor ao reino de Deus. Nos evangelhos e em outras partes do Novo Testamento, fala-se muito sobre o reino de Deus, também chamado de reino dos céus. Dependendo do contexto, o significado do reino de Deus varia um pouco. No geral, significa que Deus, que é eterno e soberano, governa sobre todo o universo. A Bíblia deixa isso claro. Como lemos no Salmo 103, 21, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. O rei Nabucodonosor também reconheceu que o reino de Deus é eterno, como está registrado em Daniel 4:3. Toda a autoridade foi instituída por Deus, como ensina Romanos 13:1. Nesse sentido, o governo de Deus abrange tudo o que existe. Outra forma como a Bíblia fala do reino de Deus é como o governo literal de Cristo na terra durante o milênio. Daniel escreveu que o Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído, conforme vemos em Daniel 2. Muitos profetas, como Obadias, Abacuque, Miqueias e Zacarias, disseram o mesmo. Alguns teólogos descrevem o futuro reino de Deus, quando for plenamente revelado, como o reino de glória. O reino de Deus tem diferentes aspectos. Deus governa todo o universo. Então, nesse sentido, seu reino está em toda parte, como mencionado em 1 Timóteo 6,15. Mas, além disso, o reino de Deus também trata do arrependimento e do novo nascimento, enquanto ele trabalha nos corações do seu povo aqui na terra para prepará-los para o céu. O que Deus começa aqui será completado na eternidade. Daniel 2,44 nos dá uma promessa poderosa.
Nos dias desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído, nem será entregue a outro povo. Ele despedaçará todos esses reinos e os destruirá, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esse reino não é apenas um sonho distante, é uma realidade que Deus está preparando agora mesmo. Diferente dos reinos passageiros deste mundo, o reino de Deus é fundamentado na justiça, na paz e na retidão. É um reino que jamais terá fim. Sejamos honestos, o mundo pode parecer caótico e instável, mas a visão de Daniel nos lembra que esse caos é temporário. A ascensão e queda dos reinos terrenos fazem parte do plano de Deus. Ele não está surpreso com o que está acontecendo. Ele tem o controle e está preparando algo muito maior do que podemos imaginar. Portanto, mesmo que as 10 nações se levantem e alianças sejam formadas, podemos nos agarrar à esperança de que o reino de Deus triunfará no final. E quando isso acontecer, ele não apenas substituirá os antigos reinos, mas transformará o mundo inteiro. Então, o que podemos fazer? Primeiro, nos manter informados, atentos aos acontecimentos globais e compará-los com as Escrituras. Segundo, orar por sabedoria e coragem para permanecermos firmes na fé. E, por fim, nos preparar, não com medo, mas com esperança. O próprio Jesus disse em Lucas 21:28, quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Obrigado por me acompanhar nesta jornada pela profecia das 10 nações. Se este vídeo trouxe conhecimento ou encorajamento para você, compartilhe com alguém que precise ouvir esta mensagem. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino para mais estudos profundos na Palavra de Deus. Até a próxima. Permaneçam fiéis, estejam vigilantes e lembrem-se, o plano de Deus está se cumprindo e seu reino reinará para sempre.